Oi, turma! Tô gravando esse vídeo para falar de uma das plantas mais importantes na história das ervas da China. Eu não sei se vocês sabem, mas já tem cerca de 2.400 anos desde a primeira publicação de ervas chinesas, vamos dizer assim, né? Eles chamam de ervas, mas ervas também são as argilas, os minerais e os animais. Tudo foi catalogado pelo Shen Nong, que foi um dos primeiros herbalistas conhecidos na história. E eu quero falar para vocês do ginseng, que é uma raiz muito conhecida no mundo, mas não desse ginseng normal que a gente encontra por aí, o mais usual. Quero falar por que essa planta se tornou tão importante a ponto de ser vendida assim, carésima, supostamente, por US$ 1 milhão, algumas raízes, né? E eu acredito que isso é uma história que ensina bastante pra gente a entender melhor o nosso corpo, as condições climáticas, a nossa saúde e também entender mais sobre as ervas e sobre as plantas. Então o ginseng, ele é uma raiz que ele parece um pouco com um gengibre, uma cúrcuma, sabe? E ele cresce selvagem. Eu, por exemplo, escuto bastante sobre o ginseng crescendo na montanha Shanghai. É uma montanha onde tradicionalmente ele cresce. E o ginseng, quando você tem um ginseng comum, assim, alguém plantou um ginseng, industrializou e vendeu, ou um ginseng mesmo da natureza, mas que ele seja novo, vamos dizer assim, ele tem 1 ano de idade crescendo. Ele é uma planta comum, assim, ele tem uma propriedade estimulante, ele aquece o corpo, né? Então ele também não é super indicado para as pessoas que têm alguns quadros de saúde, que o corpo está hiperaquecido, pensando em medicina chinesa, né? Mas ele é um estimulante, é um bom estimulante. Imagina que a gente toma café aqui no Brasil constante, né, como também um estimulante. Mas o ginseng ele tem uma coisa fenomenal. E o que é fenomenal nele é que as condições naturais de onde o ginseng cresce são condições muito difíceis às vezes, são tipo ambientes hostis. Então, às vezes o ginseng está lá crescendo na montanha e pode acontecer de ficar muito frio, muito frio. Você vai saber se vai gear. E a planta precisa sobreviver. Aí chega uma outra estação do ano, fica muito quente. Aí chove pra caramba e encharca a terra, mas a raiz não pode apodrecer. E outro período vai fazer seca, ou um animal vai tentar comer ele. Essas histórias vão longe, eu não vou entrar muito nelas, mas pensa que existem condições adversas para esse ginseng. E com as experiências que ele vai passando e ele vai vivendo, ele vai mudando a composição química dele. Então chega num ponto que é a partir normalmente dos 6 anos, entre 6 e 8 anos, que ele desenvolve os compostos adaptógenos, quer dizer, ele desenvolve uma substância dentro dele que vai servir pelo menos para 2 direções. Então se estiver muito seco, ele se mantém hidratado, se estiver muito alagado, muita água no ambiente na terra, ele se sela para ele não apodrecer. E por aí vai, com temperatura, etc. Então quanto mais experiências difíceis o ginseng passa, mais ele desenvolve qualidade nesses compostos adaptógenos. E aí quando ele chega nessa maturação, que é entre 6 e 8 anos, ele se torna um dos tônicos do herbalismo superior chinês, porque ele não é só mais um simples aquecedor do corpo, ele é equilibrado, né, nas polaridades dele. E quando a gente ingere, a tendência é que esses ginsenoides, isso tem até bastante pesquisa científica em cima, eles ajudem o nosso corpo também a lidar com as condições adversas. Então eu estou aqui no céu aberto, esses últimos 2 dias andou serenando, é aquele momento de virada de estação, né? A gente acabou de oficialmente estar no inverno e o ginseng ele é uma dessas plantas que poderia ajudar a gente a se adaptar. Ele não é a única, existem muitas plantas que fazem isso, a gente pode falar mais delas, mas eu acho interessante entender isso, né? Que ele é um tônico de qi, ele ajuda a gente a absorver mais energia do que a gente come. E o mais interessante do ginseng é que quando ele completa por volta dos 12 anos, ele bloqueia a funcionalidade de uma parte do cromossomo que ele tem. Então assim, tipo, tem um código que dá ordens da formação e multiplicação das células e de repente, a partir dos 12 anos, ele não envelhece mais. Ele não tem, tipo assim, uma programação de morrer por conta de uma certa idade, como algumas plantas têm, né, que se reproduzem e morrem, ou coisas assim. E também a célula é como se ela fosse programada para continuar sendo construída da mesma forma que ela é construída com aquela idade, né? Então, ele é visto tradicionalmente na medicina chinesa como uma planta imortal a partir desse momento.
Porque a forma dele morrer é ele ser destruído por alguma condição ou ele ser colhido, né? Às vezes alguns animais ou mesmo o ser humano ir lá e pegar. E isso criou uma corrida maluca do ginseng, porque mesmo antes de ter pesquisas científicas mostrando que quanto mais tempo ele viver, quanto mais experiência de vida ele tiver, mais esses ginsenoides vão aparecendo de qualidades diferentes que podem fazer bem para a nossa saúde, mesmo antes disso, a medicina e as pessoas na China já descobriram que elas se sentiam muito bem, que era um tônico muito energético e a partir desse momento também um tônico de substância espiritual, né? Ele é visto como um tônico de Shen. Então, assim, existia uma corrida maluca, porque o ginseng selvagem, né, aquele que cresceu espontâneo na natureza, ele passa por muitas condições, solos especiais, águas e etc. E isso faz com que ele seja extremamente valorizado, a ponto de que já recolheram raízes com mais de 100 anos. Né? Então é visto como se fosse uma planta de muita sabedoria e que supostamente a gente poderia se beneficiar disso. Né? Teve uma vez que eu inclusive ganhei de presente de aniversário assim, uma garrafinha de um que acho que tinha ginseng com 40 anos pelo menos. E é uma experiência interessante, sabe? Não chega a ser assim como uma droga alucinógena, nem nada disso. Mas realmente, assim, eu tive algumas experiências interessantes tomando. Além de me sentir muito energizado, de alguma forma eu senti que me trouxe mais paz, uma visão mais compassiva das coisas. Enfim, não preciso falar tanto da minha experiência pessoal, mas assim, é interessante contar para vocês isso, porque eu acredito que as plantas, quando elas crescem em situações especiais, elas são tratadas da forma correta, a expressão delas é diferenciada, né? Imagina quando você pega uma maçã que tem cheiro, um morango que é cheiroso, ele é superior quimicamente a um morango ou uma maçã que não tem cheiro. Porque para a natureza se desenvolver a esse ponto, ela precisou de mais tempo, mais complexidade, mais ingredientes, mais condições, né? E isso é bom pra gente. E quero contar então, que eu fiquei muito animado com isso. Eu falei, que felicidade poder cumprir isso. Eu tenho 2 garrafinhas de um ginseng que veio lá do meu professor. Ele não é um ginseng predatório. Eles têm fazendas, mas também é nessa montanha bem remota e tradicional onde ele cresce, né? Uma montanha muito especial na China, que é a Shanghai. E ele não faz mais esse tônico, ele faz outros, né? Mas eu ainda tinha 2 garrafinhas desse ginseng da casa, que ele chama. E para mim esse professor, o Ron T. Garden, é com quem eu estudei, né? Dentro de um módulo de um curso de pós da Universidade da Califórnia. Para mim ele é a sumidade no mundo em assuntos de tônicos chineses, né? A pessoa que mais sabe sobre isso. E, bom, eu peguei essas garrafinhas e eu coloquei numa edição especial de shoyu que a gente está fazendo. Então a turma dos temperos milenares, os assinantes agora no inverno, vão receber um shoyu que tem 4 fermentações. Normalmente o shoyu é feito com 2 fermentações e com um pouquinho desse extrato de ginseng que meu professor fez, que foi crescido de forma orgânica na fazenda, com raízes de pelo menos 6 anos, para elas estarem equilibradas e trazerem essa informação. E quero muito que vocês conheçam e saibam disso, né? A gente está preparando a cada mês uma coisa especial. Cogumelos Yanomami colhidos no norte da Amazônia, esse ginseng, o Konjote Kamiso. Enfim, estou gravando mais vídeos para contar e postando bastante no Instagram. Espero que vocês conheçam, que vocês façam parte. Convido vocês agora para entrar lá no origemtemperos.com.br, quem ainda não é assinante, para conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias. Muito contente de compartilhar isso com vocês. Obrigado. Beijo.